Salve pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre a importância, da força de atrito perante aos novos conceitos que aprendemos, que foi o de energia e trabalho. O atrito, ele tem uma importância especial no nosso problema. Por quê? O que nós estudamos até então foi a conservação da energia. Vamos colocar o tópico aqui, ó. Foi a conservação da energia mecânica. Ok? O que vem a ser a conservação da energia mecânica? Quer dizer que o seu valor, quando a gente encontra o seu valor, a gente pode considerar o mesmo em qualquer situação do problema. Por exemplo, eu vi que lá no início do meu problema eu tinha um valor de energia mecânica valendo 10 joules. Isso quer dizer, se eu tenho a conservação da energia mecânica, isso quer dizer que lá no final do meu problema, aconteceu algo, um objeto caiu, um objeto foi lançado, seja lá o que aconteceu, no final do meu problema, se existe a conservação de energia mecânica, então ela vai continuar valendo 10 joules. E aí, no caso, a energia ela pode ser cinética, ela pode ser potencial elástica, potencial gravitacional, ela vai estar em algum desses três. Mas quando você soma tudo, a cinética e a potencial tem que sempre dar o valor de 10. Isso é a conservação da energia mecânica. Um ponto importante aqui é que a gente está deixando bem claro que a energia mecânica. Isso não quer dizer isso quer dizer que as outras energias, como por exemplo, energia térmica, energia elétrica, outros tipos de energia não estão envolvidos nesse problema, ok? Agora, qual é a importância da força de atrito perante a conservação da energia mecânica? É bem simples. Quando tem força de atrito, nós não temos conservação da energia mecânica. Por que nós não temos conservação da energia mecânica? A energia mecânica ela está associada a movimento, assim como a energia elétrica está associada a cargas elétricas, ok? No caso, a energia mecânica está associada a movimento. E o que acontece é que quando você pega a energia cinética, que é o próprio movimento, e coloca na potencial gravitacional, você consegue pegar essa potencial gravitacional de volta e trazer para a energia cinética. Isso é super interessante. Por isso que a energia potencial gravitacional está junto da energia mecânica, porque você consegue jogar para a potencial gravitacional e depois pegar de volta para a cinética. Só que a força de atrito ela gera um efeito diferente. Por quê? Ela pega um movimento, que a gente pode dizer que é um tipo de energia, ok? Que é energia cinética. Ela pega a energia cinética e transforma em energia térmica. Só que a energia térmica não faz parte da energia mecânica. Não é que a gente está destruindo energia. Não, nós estamos tirando da energia mecânica, colocando em outro tipo de energia que não faz parte da nossa conta, não faz parte da nossa análise. Quando isso acontece, a gente vai dizer que a energia mecânica ela não se conservou. Ela saiu, alguma parte dela pode ter saído para um outro tipo de energia que a gente não está estudando agora. Ok? Isso é a não conservação da energia mecânica. Quando que ela vai aparecer? Quando a gente tiver a força de atrito. Como é que a gente verifica isso? É muito simples. Quando você balança a sua mão, você está dando para a sua mão energia mecânica, associada ao movimento. Quando você atrita a sua mão, você vai ver que sua mão vai esquentar. E ela esquenta por quê? Porque você está transformando o movimento em um aumento de temperatura. A temperatura ela também tem a energia dela, que é a energia térmica. E não faz parte da nossa conta. Então, quando tem atrito, nós estamos transformando energia mecânica em energia térmica. Como a energia térmica não faz parte da nossa conta, a gente vai dizer que a gente vai perder energia mecânica, ok? A importância dessa ideia é muitas das vezes representada num tipo de questão muito simples, que é a seguinte. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem de forma definitiva. Que é o seguinte, considera que eu tenho um bloco, ok? Esse bloco ele tem uma velocidade, correto?
Se ele tem uma velocidade, vamos colocar aqui, ó, uma velocidade de 5 metros por segundo, ok? Essa é a velocidade do bloco. E ele está deslizando por uma superfície que não tem atrito. Se a superfície não tem atrito, que nem aquelas mesas de ar do shopping, quando o disco, que tem aqueles discos que a gente bate, o que acontece é que sai um ar por debaixo da mesa que faz o disco levantar. Enquanto estiver saindo um ar debaixo da mesa, se vocês observarem a mesa, ela tem tipo os furinhos. E aí quando você liga a mesa, os furinhos empurram o disco para cima e o disco para de encostar no chão. E aí quando você dá um toque no disco, como ele não está encostando no chão, ele vai deslizando sobre a mesa sem atrito. Por isso que ele fica super rápido. E assim que o seu tempo acaba, automaticamente o ar para de sair, o disco encosta no chão, e aí você bate no disco e rapidamente o disco para, porque ele vai arrastando. O que está acontecendo ali? Quando você bate no disco, agora, e com a mesa desligada, quando você bate no disco, você dá uma energia para o disco, só que devido ao fato do disco arrastar em cima da mesa, ele perde a energia cinética que ele ganhou por causa do atrito. É essa a ideia. Então, essa é a ideia que a gente vai estudar aqui, ó. Esse bloquinho está deslizando por uma superfície sem atrito, mas a partir de um momento, a partir desse ponto aqui, ó, daqui em diante, toda a superfície vai ter um atrito, ok? E esse atrito, a gente vai ter que relembrar da força de atrito e tudo mais, para a gente conseguir calcular qualquer coisa. Mas a ideia mais importante é a seguinte, os dados que nós vamos ter aqui, o que nós vamos fazer vai ser uma análise da energia cinética. Por quê? Digamos que eu tenho meu objeto, ele está em movimento. Quando ele entrar na região de atrito, ele vai parar, certo? Se ele vai parar, o que vai estar acontecendo com a energia cinética dele? Vai estar diminuindo. E o que faz a energia cinética mudar? O trabalho. Então existe uma força que vai fazer trabalho sobre esse objeto, e é essa força que vai ser responsável por fazer a energia cinética variar. Então vamos colocar logo todos os dados aqui. A massa desse objeto vai ser de 2 kg, ok? E para finalizar, como a gente vai falar de atrito, existe um coeficiente de atrito aqui. Não sei se vocês lembram, a força elástica ela é dada por uma constante chamada μ vezes a normal, a força normal, né? E aí, no caso, μ pode ser estático, pode ser cinético. No nosso caso aqui, o nosso objeto já está em movimento, então o nosso μ é cinético. A gente vai ter um μ com um valor de 0,5, ok? No caso aqui, a unidade do μ seria a dimensional, vai ser assim, 0,5, correto? Que é força sobre normal. Enfim, a ideia vai ser a seguinte, eu tenho 2 kg de massa e um μ de 0,5. A pergunta que eu faço para vocês é, a partir do momento que o bloquinho entrar aqui na região de atrito, o quanto que ele anda até parar? Ele anda 1 metro? Ele anda 40 centímetros? O quanto que ele anda até parar? Essa é a pergunta. Como a gente vai estar falando na horizontal, a gente vai identificar o eixo horizontal aqui como sendo um x. Então aqui é o 0, ele vai andar até um valor x, ok? Ele vai andando assim, arrastando e parando por conta do atrito até chegar no valor x. A minha pergunta é, qual é o valor? Quanto vale esse valor? Quanto vale x? Como é que eu faço esse tipo de questão? A análise é a seguinte. Primeiro, se esse objeto está em movimento, ele tem energia. Com os dados que foi oferecido para mim, eu consigo calcular a energia desse objeto? Como ele está em movimento, a energia que ele tem é energia cinética. Note, eu tenho a massa e tenho a velocidade. Então, eu consigo calcular a energia desse objeto. Que vai ser como? Ó, vamos lá. A energia desse objeto aqui, ó, antes de ele entrar na região de atrito, vai ser a massa, ó, a energia cinética, é dada pela massa, que é 2 kg, vezes a velocidade, que é 5 ao quadrado, que é massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Corta aqui, vai dar 25 joules. Essa é a energia que esse objeto tem. Quando ele entrar nessa região aqui, o que vai acontecer quando ele entrar na região de atrito? Vai aparecer a força de atrito. O que a força de atrito faz? Faz o objeto parar, certo? Se ele faz o objeto parar, quer dizer que ele vai mexer com quem? Com a energia cinética.
Ele mexendo com a energia cinética, ele vai mexendo de que maneira? Ele vai aumentar a energia cinética? Não, ele vai diminuir. Vai diminuir até quanto? Até o objeto parar. Se eu tiver aqui uma quantidade muito grande de espaço, ele vai diminuir até o objeto parar. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Agora entra o ponto mais importante dessa aula. Eu não quero que eu quero saber quando ele para, certo? Quando ele para, a energia cinética vale 0. Então, para onde foi essa energia cinética? Deve ter ido para algum lugar. Só que no nosso problema não tem energia potencial. Primeiro, não tem mola em lugar nenhum, então não tem potencial elástica. E segundo, ele não varia a altura, então não tem potencial gravitacional. Então, para onde foi essa energia? De fato, a gente tem, energia mecânica é dada por energia cinética mais energia potencial gravitacional. Se eu tirei da cinética, mas não veio para potencial, isso quer dizer que eu estou tirando... Não, até coloquei aqui a cinética, aqui é mecânica, ok? Se eu tirei da energia cinética e não joguei na potencial, eu devo ter jogado em alguma outra energia que não está inclusa no nosso problema. De fato, se foi o atrito que fez isso, eu estou jogando isso dentro da energia térmica. E aí, a energia térmica faz parte da nossa análise? Não, não faz parte. Então, o que está acontecendo aqui? De certa maneira, eu estou tirando esses 25 e estou colocando em outro problema. E no final, quanto que eu vou ter? Eu vou ter uma energia mecânica de 25? Não. Aí a energia mecânica ela não conservou. Ela era 25 no início e quando o meu objeto para, a minha energia mecânica ela é 0. Isso quer dizer que ela mudou, não conservou. Como é que eu vou saber? Como é que eu faço para achar esse valor x? Aí entra o grande tchan do problema, que é a utilização do trabalho. Se a gente imaginar que quem vai variar a energia cinética não é o trabalho, não é o trabalho que muda a energia cinética, ele vai sair de um valor 25, ok? E vai até um valor 0. Quer dizer que eu tenho, vamos pensar, o trabalho é dado por força vezes o deslocamento, ok? Só que, quanto que eu quero de trabalho? Eu quero um trabalho de 25. Eu quero fazer esse trabalho. Por quê? Para falar a verdade, eu quero fazer um trabalho de menos 25. Por que um trabalho de menos 25? Porque se eu fizer um trabalho de menos 25, eu tiro os 25 da energia cinética e vou para 0. Vocês estão entendendo? Que é o seguinte. Eu tenho 25 de energia. Aqui, o objeto vindo. Se eu fizer um trabalho de menos 25, esse objeto para. Porque ele só tinha 25 de energia, se eu fizer um trabalho de menos 25, ele para. Então, se eu considerar que o meu trabalho, eu já estou considerando qual é a resposta do meu trabalho. A resposta do meu trabalho tem que ser menos 25. Por quê? Porque eu quero justamente a posição quando o objeto para. Então, o objeto vai parar exatamente quando o meu trabalho chegar num valor de menos 25. Então, eu já sei qual é a resposta do meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho seja menos 25. Eu quero que aqui, seja menos 25, porque quando isso for verdade, o meu objeto vai parar, porque ele tinha 25, menos 25, 0. É justamente quando ele vai chegar aqui, no ponto final, quando ele para. Então, eu já tenho o valor do meu trabalho. Beleza, mas a pergunta não era qual é o valor do trabalho, é qual é a posição que ele está quando para. De fato, se eu já tenho o valor do trabalho, a posição que ele está aqui é o x, na verdade é o meu d. Eu vou substituir até o x aqui, por d. Certo? Agora, quem é a força responsável por gerar esse trabalho de menos 25? Aí é que entra o grande detalhe. É a nossa força de atrito. Então, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui, no lugar da força, eu vou colocar a FAT. Força de atrito vezes o deslocamento. Essa coisa tem que ser menos 25. Porque essa coisa aqui é que faz um trabalho, de trabalho de menos 25 para fazer o objeto parar. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ser menos 25 é igual... Aí entra um detalhe. Quando o objeto entrar aqui e começar a arrastar nesse sentido, ele está indo para lá. Para onde aponta a força de atrito? Sentido contrário, né? A força de atrito ela sempre aponta no sentido contrário ao arrasto do objeto. Se o objeto está se arrastando para lá, a força de atrito aponta para cá. Então,
Para cá, nesse sentido, ó, vai ser negativo, vai ter um menos aqui. Então, eu vou ter, ó, como é que se calcula FAT? FAT é μ vezes normal. Só que eu vou colocar um menos aqui, porque ela está no sentido contrário. Isso aqui vai ser a FAT, vezes o D, que é o que eu quero saber. Então, eu vou vir para menos 25 é igual a menos o μ. Foi dado 0,5 vezes... Aí entra a grande questão. Quanto vale a normal? A normal, aqui eu estou falando de um plano horizontal, né? E no plano horizontal, a normal, ela é igual ao peso. Tem o mesmo valor. Normal é igual a peso. Então, aqui vai ser μ vezes a massa, que é 2, vezes a gravidade, que a gente vai considerar 10. Isso aqui é mg, né? Massa vezes a gravidade. E aí entra o D final aqui, ó, vezes D. Correto? Agora, quanto é que dá isso aqui, ó? 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,5 dá 10. Então, aqui total, esses três números juntos, vai dar um valor de 10. Aí eu tenho um sinal de menos aqui, eu pego de tudo e jogo para o outro lado. Então, eu vou ter aqui no final o valor assim, ó. D é igual a menos 25 dividido por menos 10. O menos aqui vai dar mais, menos com menos mais, é igual a 2,5 metros. Então, essa caixa, quando ela chegar aqui na região de atrito, ela vai arrastando por um percurso de 2,5 metros, ok? Ponto-chave desse problema é vocês perceberem que quando um objeto para, quer dizer que a energia cinética dele foi para zero. Então, você pode fazer essa relação para usar o trabalho, já que você já sabe o valor da energia cinética e você sabe que ela vai para zero, então você já sabe qual é o valor do trabalho. Se a energia cinética fosse 100 e no final o objeto para, quer dizer que o trabalho tem que ser menos 100. Então você usa já essa ideia dentro do trabalho para poder achar a distância, ok? Achar todo o deslocamento que esse objeto faz enquanto está sendo freado pela força de atrito. Então, outro ponto importante é, quando nós temos a força de atrito presente no nosso problema, nós não temos a conservação da energia mecânica. Uma coisa interessante é a conservação da energia, e note, energia agora de modo geral, ela sempre vai existir. A energia sempre vai sair de um lugar e vai para outro, vai sair de um tipo de energia e vai para outro. Só que quando a gente fala da conservação da energia mecânica, a gente está restringindo só a energia do movimento. Então, se a energia de movimento vai para algum outro tipo de energia, então a mecânica não conserva, porque ela vai mudar o seu valor. Mas, se a gente considerar todos os tipos de energia, aí a gente sempre vai falar que a energia, de modo geral, ela sempre vai se conservar, ok? Espero que vocês tenham curtido essa aula. A gente se vê na próxima aula. Valeu!